Deixa eu voltar, desculpa. Pronto, já pus. Então, voltando. A relação métrica está relacionada com as medidas lineares, comprimentos, e as trigonométricas envolvem, além das medidas lineares, os ângulos do triângulo, tá? Sempre aplicado, então, a triângulos retângulos. Aqui, nas relações métricas, a gente tem, então, o triângulo retângulo. Em relação ao triângulo retângulo original, ABC, os elementos que a gente tem, o B e o C são os catetos desse triângulo retângulo, o A é a hipotenusa do triângulo retângulo, o H é a altura relativa à hipotenusa porque ela chega exatamente na hipotenusa, e quando eu traço essa altura relativa à hipotenusa, ela divide essa hipotenusa em duas partes, essa parte M e essa parte N. E essas duas partes é o que a gente chama de projeções dos catetos. A projeção é como se fosse uma sombra. Imagina que eu pego diante de uma luz, coloco um anteparo assim na frente, a luz batendo nesse anteparo vai fazer uma sombra. A projeção é essa sombra. Imagina se eu estivesse iluminando aqui em cima, aí eu tenho esse segmento aqui, que vai fazer uma sombra no chão. A sombra é esse segmento que é chamado de projeção desse lado, no caso, a projeção do cateto. E do lado de cá, a mesma coisa. Esse lado B faz a projeção do tamanho N, de tal forma que se eu somar os dois, o N com N, vai dar a medida da hipotenusa inteira, tá? Isso só se aplica se nós estivermos falando em triângulos retângulos. Quais são as relações métricas? Não sei se vocês já memorizaram, né? AH é igual a B vezes C, H quadrado é igual a MN, B quadrado é igual a AN, C quadrado é igual a AM. Mas mais importante do que a decoreba é entender o que cada um desses elementos é em relação ao outro. Porque quando eu falo AH é igual a BC, eu preciso saber que o A é a hipotenusa, o H é a altura relativa a L, B e C são os catetos. Ou a gente pode memorizar falando assim, ó, o produto da altura relativa à hipotenusa pela hipotenusa é igual ao produto dos catetos. A altura ao quadrado é o produto das projeções. E assim a gente vai, né, um cateto ao quadrado, ó, o cateto B ao quadrado é o produto da hipotenusa inteira do A vezes o N. O N é a projeção do cateto. Isso vale para o outro lado. O cateto C é a hipotenusa inteiro vezes a projeção do próprio cateto, que o N é a projeção do C e o N é a projeção do B. Importante entender essas relações. E, né, acredito que vocês tenham visto, eu não vou gastar muito tempo fazendo isso, mas só para justificar de onde que vem essas relações, porque nada na matemática cai do céu, tudo tem uma justificativa, uma explicação. De onde vêm todas essas relações? Elas vêm da semelhança de triângulo que existe entre os três triângulos nessa figura original. Porque aqui tem o triângulo ABC, que é triângulo retângulo, o triângulo AHB, quando eu tracei a altura, eu criei um triângulo retângulo aqui à esquerda, e o triângulo AHC também é triângulo retângulo. E esses três triângulos que estão desenhados ali são todos semelhantes entre si, e dessas semelhanças é que saem todas essas relações. Constrói a proporção, eu não sei se vocês vão lembrar de semelhança de triângulos, lados homólogos, lados opostos, ângulos iguais, você acha os ângulos iguais nas figuras, monta a relação entre os lados, monta as proporções, multiplica lá e saem essas relações, tá? A gente gasta quase uma aula para demonstrar todas essas relações, mas quando vocês estão vendo pela primeira vez, isso é importante fazer essa demonstração para saber de onde vem e que tem relação com semelhança de triângulos, tá? O que a gente vai falar também, então, de relações métricas, essa é a ideia, tá? E pode olhar que entre todas essas relações, na verdade, existem mais duas aí que a gente nunca usa, essas aqui são as importantes. De todas essas relações, nenhuma delas tem nenhum ângulo indicado, a gente só relacionou medidas de lado, de elementos aqui, entre catetos, altura, projeção, hipotenusa, tá? E lógico que também, né, lembrando aqui, que vale o Teorema de Pitágoras, porque é mais uma relação que é métrica também, porque só envolve as medidas de lados do triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado, a soma dos quadrados catetos. E vale também o triângulo, o Pitágoras, para os dois triângulos aqui criados, né? Esses dois triângulos criados ao traçar a altura são dois triângulos retângulos. Eles também, ali vale também Pitágoras aplicado em cada um deles, tá bom? Bom, das relações trigonométricas, o que que a gente precisa falar? Que elas vêm também, não sei se vocês têm consciência disso, de semelhança de triângulos.
as trigonométricas. Não sei quando vocês viram a dedução, a primeira vez que vocês foram estudar isso, se foi passado na ideia de que vem a partir de semelhança de triângulos também. Então, tudo isso que a gente está falando está baseado na matemática lá na semelhança de triângulos. E o que, que acontece lá na semelhança de triângulos? O que, que tem que acontecer entre dois triângulos para você dizer que eles são semelhantes? Eles têm que ter todos os ângulos iguais e os lados proporcionais. Se isso acontece, você diz que os triângulos são semelhantes. E aí, o caso essencial que a gente usa para provar a semelhança sempre é aquele caso do ângulo-ângulo. Sempre que você acha dois ângulos iguais já entre dois triângulos, você tem certeza que o terceiro ângulo também vai ser igual, e aí, os três ângulos sendo iguais, a gente sabe que os três lados vão ser proporcionais, e aí está estabelecida a semelhança. Semelhança significa, é parecido, né, ele é igual no formato, mas é parecido no tamanho. O tamanho tem proporcionalidade. Isso é que é a semelhança. Então, de acordo, pensando numa semelhança, imagina que eu tenho aqui o triângulo ABC. Então, eu posso pegar e falar assim, ó, eu vou calcular a razão entre o lado B e o lado A. Vou pegar, razão é uma divisão, né? Razão é pegar um lado de uma medida e dividir por outro. A razão de B para A seria eu pegar o tamanho do lado B e dividir pelo tamanho do lado A. Então, pego no triângulo, vou lá, meço esses dois valores, divido e falo, ah, isso aqui deu tanto. Se eu pegar um triângulo semelhante a esse ABC, imagina que eu desenhe aqui um segmento, que também seja perpendicular, e eu olho agora para esse triângulozinho aqui na ponta, só esse vermelhinho. Eu posso dizer que esse triângulo vermelhinho é semelhante ao grandão, ao original? Vai ser semelhante. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, aqui também tem ângulo reto. Esse ângulo beta serve para o vermelhinho e serve para o grandão. Se os dois triângulos que eu estou analisando já têm dois ângulos iguais, então esses dois triângulos são semelhantes. Aqui, o que acontece se os triângulos são semelhantes? As relações entre os lados são iguais, as proporções são iguais. Então, se eu pegar esse lado aqui e dividir por este, tem que dar a mesma conta que essa aqui. Vamos supor que essa conta aqui era, sei lá, aqui era 3, aqui era 5. Ah, então deu 3/5 essa divisão. Quando eu fizer essa divisão aqui, tem que dar o mesmo resultado. 3/5 é 0,6. Quando eu dividir esse, sei lá, vamos supor que aqui seja 1,5 e aqui seja 2,5. Então, se aqui, quando eu dividir 1,5 por 2,5, isso também vai dar 0,6. O resultado da conta, da razão, da divisão que você faz, tem que ser sempre o mesmo, se os triângulos são semelhantes. Porque isso é a semelhança, é manter a proporção. E a proporção significa dar o mesmo resultado na divisão. E o que isso tem a ver com as razões trigonométricas? As razões trigonométricas são razões, são divisões, ó. Cada divisão dessa foi batizada de um nome. Por exemplo, quando eu divido um cateto oposto por uma hipotenusa, eu chamo isso de seno. Quando eu divido um cateto adjacente por uma hipotenusa, eu chamo isso de cosseno. E quando eu divido um cateto oposto por um cateto adjacente, eu chamo isso de tangente. É isso, as razões trigonométricas foram batizadas porque elas são frações. São frações. Que foram estabelecidas porque eles perceberam que, por conta da semelhança, aquele resultado sempre seria constante, seria fixo. E aí, batizou-se o nome, e aí, por exemplo, quando você fala do seno, a gente sempre fala do seno de um ângulo. Por quê? Se eu definir esse ângulo aqui, qualquer triângulo semelhante a esse que eu construí com esse mesmo ângulo, vai ter a proporção entre os lados do mesmo modo, a mesma proporção estabelecida. Por isso que ela é uma constante, por isso que tem aquela tabela linda lá que vai desde o ângulo de 1 grau até o de 90, com todos os valores tabelados. Por que são tabelados? Porque eles são constantes. O que vai mudar é se você vai ter um triângulo que é maior ou se é um triângulo que é menor. Mas o triângulo maior ou menor é proporcional. E se é proporcional, quando você faz a divisão da fração aqui da razão, vai dar o mesmo resultado, numericamente. Tá? Isso é que são as razões trigonométricas. Então, o nome foi só um batizado que deram, seno, cosseno, tangente. O que interessa é saber o que ela relaciona. Quando eu falo de seno, está relacionando o cateto oposto com a hipotenusa. Uma coisa importante, cateto oposto, oposto a quem? Oposto ao ângulo que você está falando aqui. Porque se eu falar em relação a esse ângulo beta, o cateto oposto é o lado B.
Mas se eu olhar em relação ao ângulo C, o cateto oposto vai ser o lado C. Então, essa relação C sobre A também é uma relação de seno, batizado de seno, porque ela está relacionando com relação ao ângulo C, o cateto oposto do ângulo C e a hipotenusa do ângulo C. Tá? E aí a gente tem, na verdade, assim, vocês já viram, né? Aquela tabelona gigantesca com todos aqueles valores que vocês não têm obrigação de saber, aquilo não tem obrigação de saber, hora nenhuma na vida de vocês. Essa daqui vocês têm que dar uma estudada. Essa tem que ter um pouquinho de conhecimento. Porque essa daqui, geralmente não vai ser fornecida, geralmente vai ser cobrado que vocês tenham ela na memória. Também existe toda uma justificativa de onde vêm esses valores, eles não caem do céu. Ninguém sonhou com o seno do 30 falando que isso aqui era meio, seno de 30 é meio. Por que seno de 30 é meio? Porque se você construir um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, retângulo com 30, só se o outro ângulo for de 60. Não existe outro triângulo retângulo com ângulo de 30. O que existem são triângulos proporcionais a ele. Aí você dobra o tamanho dos lados, mas vai dobrar todos os lados, só que o ângulo fica fixo. A medida, a abertura que você tem está fixa, você só vai fazer ficar mais comprido ou mais curto, mas a proporção está estabelecida. E toda vez que você constrói um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, a medida do cateto oposto em relação à medida da hipotenusa, que é o seno desse ângulo, dá meio. O que isso quer dizer? Que o cateto oposto é metade, porque assim, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa vale meio. Isso significa que o cateto oposto se eu passar essa hipotenusa multiplicando para cá, é a hipotenusa dividido por 2. Em todo triângulo retângulo que tiver um ângulo de 30, o cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade da medida da hipotenusa. Se essa hipotenusa for 10, esse cateto tem que ser 5. Se essa hipotenusa for 8, esse cateto tem que ser 4. Por quê? Para garantir a proporcionalidade, porque essa aqui é a razão que estabelece a proporção. Toda vez que tiver um ângulo de 30, a razão do cateto oposto pela hipotenusa é de metade. Não quer dizer que tem que valer tem que valer 1 ou tem que valer 2. Tem que ser proporcional a meio. Sempre um sendo o dobro do outro. Hipotenusa o dobro do cateto ou cateto metade da hipotenusa. E assim para todas as outras relações, tá? Essa aqui também é interessante da gente olhar. Ó. A tangente de 45 vale 1. O que isso quer dizer? Quando você tiver um triângulo retângulo, porque só vale no triângulo retângulo, em que você tiver um ângulo de 45, é óbvio que o outro também é de 45, é 90, 45, 45 para dar o 180. Se um ângulo é de 45, você tem um triângulo que a gente chama de retângulo e isósceles, porque se os dois ângulos vão ser iguais, os dois lados também vão ser iguais. O que significa calcular a tangente do ângulo de 45? É fazer a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Mas se o cateto oposto tem a mesma medida do cateto adjacente, se você vai dividir duas coisas iguais, toda vez que você divide duas coisas iguais, quanto dá isso na matemática? 1000 por 1000, 5%, 5 por 5, 10 por 10. Toda vez que eu divido duas coisas iguais, dá 1. Por isso que a tangente de 45 vale 1. Porque toda vez que o ângulo for de 45, vai ser um triângulo retângulo isósceles. E se é isósceles, ele vai ter os dois catetos iguais. Quando você dividir, não interessa quanto vale cada um. Pode ser que vale 5 km, 5 km, 5,3 metros, 5,3 metros. A hora que você divide os dois para fazer a razão da tangente, são duas coisas iguais, a tangente dá sempre 1. Tá? Então, esses valores, eles são tabelados porque eles são constantes. Eles vão ser sempre estabelecendo a proporção entre os triângulos semelhantes que você vai poder trabalhar, dependendo aí do seu problema. Aí, cada problema, você tem que aplicar para aquela medida que você tem, mas a relação de semelhança está estabelecida. Vou limpar um pouco essa lambreca aqui. Tá? Então, assim, primeiro, quando é que eu vou poder usar um seno, um cosseno, uma tangente? Primeiro, você tem que ter algum ângulo no problema. Porque se ele é uma razão trigonométrica, você tem que relacionar com ângulos e lados. Se você tiver no seu problema só lados informados, talvez você tenha que resolver o seu problema com alguma relação métrica.
Se você tiver ângulos, dá para pensar em trigonométricas. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? E aí, das trigonométricas, qual que eu vou poder usar? Patrícia, eu fico perdida. Eu não sei se eu tenho que usar seno, se eu tenho que usar cosseno, se eu tenho que usar tangente. Vai depender do seu problema. A gente vai fazer alguns probleminhas. Aí, fala, lá no problema, fala assim, ó, tem um da lista aí, não sei se vocês já olharam na lista, fala assim, a pessoa começou a soltar a pipa, é o último da lista. Até ler ele aqui, já que eu vou ler para a gente já falar. Ao soltar uma pipa, um garoto libera 90 metros de linha, supondo que a linha fique esticada, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. A que altura se encontra a pipa em relação ao solo? Você está aqui no chão, você começou a soltar a pipa. Dei 90 metros de linha. A pipa está lá no céu, voando. A linha é isso aqui, os 90 metros de linha. A pergunta é, qual é a distância da pipa em relação ao solo? Sabendo que essa linha fica esticada e forma um ângulo de 30 graus com o solo. Tudo que ele falou ali, ó, desenhei a situação. A pergunta é, que altura que isso aqui fica em relação ao solo? A altura da pipa em relação ao chão é essa medida aqui, ele está perguntando sobre isso. O que eu tenho que fazer para resolver um problema desse? A gente tem que investigar. Tenho só lados ou tenho lados e ângulos? Tem lado e ângulo. Então, eu posso usar alguma relação trigonométrica. Qual delas? O seno, o cosseno ou a tangente? A gente vai investigar quais elementos a gente tem. O que a gente conhece desse triângulo? Quem que é o 90? É um cateto ou hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa. O que o H é em relação ao ângulo de 30 que eu conheço? Cateto oposto. Estou fazendo leitura labial do Caio. Cateto oposto. Se é um cateto oposto e a hipotenusa, qual das três relações envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno. Seno. Então, aí é a hora que você tem que saber as definições. Você tem que saber as três. O que o seno, o que o cosseno, o que a tangente faz. O seno relaciona cateto oposto com hipotenusa. Então, todo problema que envolver um ângulo que você conhecer, cateto oposto e hipotenusa, ou for um dos elementos que você queira calcular, você tem que sair do problema usando seno. Agora, se você tiver que achar cateto oposto e ele te deu cateto adjacente, então aí você tem que usar a tangente, porque é a tangente que relaciona cateto oposto com adjacente. Então, qual vai usar sempre vai depender de entender a situação e ver qual elemento relacionado. Como que eu resolvo isso? Então, o seno de 30 graus, porque é o seno desse ângulo, é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que o seno de 30 vale meio? Porque ele me diz que todo triângulo de 30 e é semelhante, vai ter o cateto oposto valendo metade da hipotenusa. Na verdade, se você lembrar disso, o cateto oposto tem que ser metade da hipotenusa, quanto que é o H? Acabou o problema. Se ele tem que ser metade, ele é 45, né? Mas se você não tem esse raciocínio, ok, você vem e monta a proporção. O valor do seno é meio e o seno se calcula com a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aqui, pela proporção, você acha que vai dar o H. Então, você descobre que 40 metros. Essa pipa está a 45 metros de altura. Porque eu tive que relacionar a razão do seno, e a razão do seno me dá essa proporção de meio, se o ângulo for de 30. Agora, se o seno for de 45, a proporção é de raiz de 2 para 2. Aí, substitui lá e faz a conta. Se for do 60, é raiz de 3 para 2. Vai depender do ângulo que você tem no problema para ver qual razão você vai usar, tá? Esse é o básico da gente pensar e entender o que eu aplico, depois a gente vai olhar para o exercício. Eu queria só mostrar ele aqui, a aplicação, sempre assim. Se eu tenho ângulo ou se eu não tenho ângulo, para saber se eu uso métrica ou trigonométrica, e depois olhar entre as trigonométricas, qual delas vai depender dos elementos que você tem no problema. Aí, entre as métricas, como é que eu sei, Patrícia, o que eu vou usar? Do mesmo jeito, quais os elementos que você tem. Se o seu problema te dá as duas projeções e pede altura, a relação que estabelece entre projeções e altura é h quadrado igual a mn. Você tem as duas projeções, você substitui o m e o n, você acha quem é o h. Agora, se ele não te dá as projeções, te dá os catetos, aí talvez você vai pensar no h igual a bc.
Tudo vai depender de quais as informações que você tem, tá? Mas é importante, antes disso, a gente conhecer todas as razões, todas as relações, para daí eu saber o que o problema me traz de dúvida, e aí eu exploro e sei o que eu vou aplicar. Tem só mais uma coisinha que eu queria falar, que é uma regrinha prática, para tentar memorizar todas essas razões métricas. Não sei se vocês também já ouviram falar dessa regrinha prática. Como é que a gente monta essa regrinha prática? A gente faz uma tabelinha 3x3, nela a gente vai colocar, no cantinho aqui à esquerda, a medida da hipotenusa. Depois, na linha, a gente vai colocar os dois catetos, B e C, e na coluna a mesma coisa. Eu tinha posto a hipotenusa no cantinho, vou colocar cateto, cateto. Na interseção aqui, ó, no cruzamento dos dois catetos B, nesse lugar, que seria o cruzamento dos dois catetos B, a gente coloca a projeção do cateto B. No nosso caso ali é o N. No cruzamento dos dois catetos C, a gente vai pôr a projeção do cateto C. E o que sobrou a gente completa com H. H é H. Hipotenusa, cateto, cateto, hipotenusa, cateto, cateto. Junto com os catetos a projeção, junto com os catetos a projeção, e completa com H. Para que isso aí é interessante? Porque aqui é um jeito prático da gente achar essas relações métricas. Por exemplo, como é que a gente vai achar as relações métricas? A gente vai sempre assim, ó. Imagina você pegando essa tabelinha 3x3 e apagando uma linha e uma coluna. Por exemplo, ó, vamos riscar essa linha e vamos riscar essa coluna. O que sobrou? Sobraram os 4 elementos do canto. Multiplica cruzado esses dois, como se fosse uma proporção. Como se fosse A sobre C e C sobre N. Se você multiplicar isso aqui, vai dar C quadrado é igual a vezes M, que é uma relação. Se você quiser mudar, eu quero tirar isso aqui, Patrícia, eu quero fazer com essa daqui. Eu quero riscar essa com essa, ó. Quero tirar fora essa coluna com essa linha. Multiplica o que sobrou. AH igual a B vezes C. Deu lá outra relação. Eu quero riscar. Nossa, risquei tudo, né? Espera lá. Aqui é o N. Eu quero apagar essa daqui. Essa com essa. Deixa eu apagar a outra ali. Apaguei a primeira linha com a primeira coluna. O que sobrou? H quadrado é igual a MN. Multiplicando cruzado, sempre você vai ter uma das relações construídas. Sempre qual que é a regra? Depois de montada a tabela, mas montado com esses elementos nessa ordem que eu coloquei. Se você riscar uma linha, riscar uma coluna, os 4 elementos que sobram, se você multiplica cruzado, sempre dá uma relação métrica. Tá? É um jeito de tentar memorizar. Isso aqui foi um método que vocês vão se lembrar, né? Da Carlinha, professora de português. O pai da Carlinha é o Mariano, ele é professor de matemática, ele que pensou nesse método de extrair todas as fórmulas ali das relações métricas. Então, toda vez que eu falo disso, que eu aprendi com ele, eu lembro de citar. Esse é o método Mariano de fazer contas. Tudo certo, gente? Dúvida? Certo. Coisa? Tudo bem. Eu falei alguma novidade ou tudo que eu falei vocês já sabiam? Eu sabia porque eu sou privilegiado e moro junto com você. Esse negócio da tabelinha aí, né? Eu já tinha visto nos antepassados tempos, mas acho que o povo não. Eu sou privilegiada, é boa, hein, Cacá? Bom, então vamos tentar mexer com alguns exercícios. Não sei quantos aí olharam para a lista, eu já tinha postado a lista, porque se alguém quiser imprimir para fazer em casa, estudar, e aí eu pus os exercícios aqui no slide para a gente tentar mexer com eles, tá? Vamos lá. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede raiz quadrada de 52 e a medida de um cateto é 50% superior à medida do outro. A medida da altura relativa à hipotenusa é quanto? Ó, primeira dica, toda vez, para a vida inteira de vocês, em problema de geometria, que não tem figura, você tem que desenhar alguma coisa. Mas eu desenho mal, não tem problema. É seu desenho, ninguém vai cobrar, dar nota, porque não é aula de educação artística.
Mas um desenho ilustra a situação e facilita você já visualizar, e a hora que você visualiza, metade do exercício está resolvido ali. Então, primeiro, um triângulo retângulo. Desenha um triângulo retângulo. Ah, em que posição? A que você achar melhor, que você gostar mais de escrever. Tem gente que gosta de desenhar o triângulo retângulo assim, tem gente que prefere desenhar o triângulo retângulo assim. Tanto faz, tá? A posição que você vai colocar, de ponta cabeça, do jeito que você quiser, tanto faz. Cada hora eu desenho de um jeito, depende do exercício, eu ponho de um lado ou do outro. A hipotenusa mede raiz de 52. Hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto, então esse lado está valendo raiz de 52. E a medida de um cateto é 50% superior à medida do outro. Como é que a gente pode representar isso? Colocar um valor e o outro na metade? É 50%. A mais. Então coloca um x e o outro x sobre 75. X sobre 75? Por que por sobre 75, Caio? Não alcancei seu raciocínio. Sei, também não. Ó, o que significa ser 50% superior? Significa que é metade a mais do que aquele valor? 50% é metade. Só que está dizendo que é 50% superior. Então, vamos supor, se tiver um cateto que vale 10, quanto que tem que valer o outro que é 50% superior? Ele tem que valer o 10 mais metade desse 10. Ele tem que valer 15. Certo? Então, se um cateto valer X, o outro cateto tem que valer X mais metade do X. Isso é ser 50% superior, concorda? O que é 1? Porque isso aqui é 1x mais meio x. Eu posso escrever isso de diversas formas. Eu posso escrever assim, ó, 1,5x. É 1x mais meio x. Posso escrever na forma decimal. Se quiser escrever na forma de fração, 1 aqui mais 1 sobre 2 é 3 sobre 2. Porque 3 dividido por 2 dá 1,5 também. É outra forma de representar. Aí, gente, eu gosto de falar assim, é gosto do freguês. Você gosta de fazer conta com fração ou você gosta de fazer conta com decimal? Você achar melhor. O que vocês preferem? Se pudesse escolher nenhum dos dois, mas já que pode, eu acho que eu prefiro decimal. Decimal? Então, eu vou tentar contra-argumentar, hein, Caio? O que vocês acham? Porque o que a gente vai ter que fazer para resolver esse problema? Potenciação. Nós não vamos ter que fazer começar fazendo um Pitágoras nesse problema? Porque é um triângulo retângulo, você tem informação da hipotenusa e um cateto relacionado com o outro. Provavelmente nós vamos ter que aplicar um Pitágoras. Quando a gente faz o Pitágoras, a gente tem que fazer potência. E aí, você prefere fazer potência de número decimal ou potência de fração? Vou voltar na minha pergunta. Tipo assim, eu sei que nenhum é bom, né? Melhor é se não poder, não precisasse fazer. Eu entendi a sua cara. Mas já que você tem que escolher, você prefere trabalhar com uma potência de decimal ou uma potência de uma fração? Acho que fração é melhor. É. E por incrível que pareça, nessa hora a gente tem que admitir que a fração ainda é melhor que o decimal, dá menos trabalho. Então, ó, hipotenusa ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pitágoras. E nesse Pitágoras, vou achar quem é o x. Quando eu achar o x, eu acho um cateto. E aí eu também sei quem é o outro cateto, que é só multiplicar por 3 sobre 2, ou multiplicar por 1,5, sei lá como é que você quer fazer. Tá? Bom, raiz quadrada de 52 ao quadrado, isso dá 52, tudo bem? X quadrado. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, opa, aqui é um mais. 3 ao quadrado, 9. O x ao quadrado, x quadrado. E o 2 ao quadrado dá 4. O que tem que fazer agora? MMC disso tudo. Para assumir com esse denominador, porque tem soma de denominadores diferentes. MMC vai ser 4. 4 por 1 dá 4. 4 vezes o 52 vai dar 206. 208.
4 por 1 dá 4, vx vai dar 4x². 4 por 4 dá 1, vezes 9x², 9x². Fez MMC dos dois lados, tira o denominador. Somou isso aqui, vai ficar 13x², que é igual a 208. Então, quem que é o x² é 208 por 13. Que, por incrível que pareça, dá divisão. Tá? Às vezes a gente fala assim, continha ruim. Mas, ó, a gente vai ter que tirar uma raiz quadrada. Quando eu for tirar a raiz quadrada, vou ter que fatorar esse 208, vocês concordam? Então, quando você vai fazer a fatoração do 208, fazer aqui no cantinho, ó, por 2 dá 104, por 2 dá 52, por 2 dá 26, por 2 dá 13, por 13 dá 1. Então, aquele 208 fatorado, ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 13. Então, dentro dele aqui, ele é 2² vezes 2² vezes 13. Isso está dividido por 13. Esse 13 cancela com isso aqui e divide por 13. E sobrou que o seu x² é igual a 2² vezes 2², que é 4 vezes 4, 16. Se x² é 16, o x vale raiz quadrada de 16, vale 4. Lógico que é mais ou menos aqui, né? Mas a gente vai considerar só o positivo porque é medido. Então, achamos que o nosso x vale 4. Esse cateto aqui está valendo 4. Quanto que vale o outro cateto? 6. 6. Ele é 50% superior, ele é metade a mais do que o 4. Metade do 4 é 2. 2 somado no 4 vai dar 6. Então, a gente tem os 3 catetos. Mas o que o problema queria? A altura relativa à hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa é o segmento que sai do vértice aqui do ângulo reto e vai chegar perpendicular lá na hipotenusa. Esse é o segmento que ele está pedindo. Como eu desenhei meu triângulo de ponta cabeça, minha altura está meio de ponta cabeça, não tem problema. Importa a posição, tá? A altura sempre sai do ângulo reto e vai chegar lá perpendicular na hipotenusa. O que eu posso fazer para calcular esse H? A gente tem que parar e pensar. Eu tenho algum ângulo indicado no problema? Nada. Então, a gente vai ter que usar a relação métrica. Qual delas? AH igual a BC, H² igual a MN, B² igual a N, C² igual a M. Qual vocês acham que vai usar aqui? Vou escrever AH igual a BC, H² igual a MN, B² igual a N, C² igual a M. Qual dessas relações tem elementos que a gente conhece no problema? Qual dessas tem elemento que a gente quer calcular? A gente quer calcular a altura. Então, não dá nem para pensar nessa nem nessa, porque aqui não tem altura. Vou ter que pensar na primeira ou na segunda. Para usar a segunda, você teria que ter as projeções. Você tem as medidinhas aqui, ó, as projeções seriam esses segmentos. A gente não tem. Então, não adianta querer usar essa. Dá para usar a primeira? A gente tem a hipotenusa, tem um cateto, tem outro cateto. Eu acho que é a altura. Então, é essa que a gente vai achar. É assim que vocês têm que raciocinar no problema, tá? Lógico que vocês não vão ter que escrever toda vez, né? Por isso que é importante ter elas memorizadas na cabeça. Aí você já bate e vê quais os elementos que eu tenho. Ah, isso aqui dá para usar tal relação e vai lá e faz. Aí AH igual a BC. Hipotenusa. Raiz de 52. Ó, raiz de 52. O 52 fatorado, vocês concordam que é isso aqui? Daqui para baixo? Então, se eu for tirar isso aqui da raiz, o 2 sai da raiz. O 52, ele é 2 raiz de 13. Já fatorando ali o que pode sair da raiz. O H é o que a gente quer. O B é qualquer um dos dois catetos. Um é 4 e o outro é 6. Então, o meu H vai ficar 6 vezes 4, 24, dividido por 2, raiz de 13. Simplifico. Isso aqui está dando 12 sobre raiz de 13. O que convém fazer toda vez que dá uma raiz no denominador? Vocês lembram de racionalizar denominador? Você multiplica o de cima e o de baixo pela raiz. Isso. Quando é uma única raiz no denominador, para racionalizar, a gente multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz. Então, isso fica 12 raiz de 13. E embaixo é raiz de 13 vezes raiz de 13, que dá o 13. Essa é a resposta do exercício, da altura que ele estava pedindo. Então, ó, usou duas relações métricas, porque usou o Pitágoras e usou o AH igual a BC.
E mais do que isso, você tinha que saber traduzir aquela informação do enunciado, né? Numa forma de expressão algébrica para poder aplicar o Pitágoras ali. Certo? Bom, deixa eu olhar para minha hora. Não, ainda tem uns 15 minutos aqui. O que eu queria perguntar? Porque, assim, lógico que a gente não vai dar conta de fazer todos. A gente vai ter que escolher. Eu sei que eu perguntei para a Laís no começo da aula, ela falou que tentou fazer alguns, e teve uns que ela fez, teve uns que teve dúvida. Não sei se teve mais gente que tentou fazer e quer pedir algum. Patrícia, faz tal que eu não consegui, eu estou em dúvida, aí a gente vai explorando a dúvida. E eu posso escolher também algum aqui se vocês não falarem nada. Quer escolher algum, Laís, que você tenha tentado e não deu certo? Olha, o 3 eu tive mais dificuldade. Se puder fazer, eu agradeço. Beleza, eu já tinha marcado ele aqui nas minhas dúvidas. Que o 2, eu acho que vocês dão conta de fazer tranquilo. O 2 é facinho, tá? Vou passar para o 3. Calcule o valor de M na figura. O que é isso? Que é isso na figura? O C é o centro do círculo. Então, se isso aqui é o centro, é porque esse segmento que está passando aqui pelo centro é o diâmetro. Toda vez que você tem uma corda passando em cima do centro, eu tenho certeza que é o diâmetro. E essa circunferência tem raio valendo 10. Ou seja, esse 10 que está mal colocado aqui no exercício, na verdade, é sobre a medida do raio, dizendo que esse raio vale 10. Se o raio vale 10, a gente sabe quem que é o diâmetro. O diâmetro vai valer 20. E aí, como é que a gente vai poder achar essa medidinha, que ele quer o valor do M? Talvez, agora que eu estou pensando no negócio, Laís, talvez a dúvida maior tenha sido assim, ó. Eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas é algo que a gente tem que pensar. E aí, desculpa, eu pus um exercício que eu não atentei para esse detalhe. Talvez vocês ainda não tenham conhecimento disso, vocês vão estudar, isso acho que é o próximo assunto, que vocês vão estudar círculo, circunferência. Esse triângulo que está dado aqui, eu, Patrícia, tenho certeza, eu já sei que esse ângulo aqui, ó, é reto, eu sei que esse triângulo é retângulo. Vocês vão estudar isso na próxima matéria. Por que eu sei que é triângulo retângulo? Porque toda vez que tiver um triângulo desenhado dentro de uma circunferência, que a gente fala que é inscrito na circunferência, e o lado dele estiver exatamente em cima do diâmetro, que é o caso, o ângulo aqui é de 90 graus. O porquê disso vocês vão estudar daqui a um tempinho. Depois a gente fala, não vou adiantar não, porque é mais uma aula para a gente falar disso. Então aqui, ó, certeza que é o ângulo reto. Essa informação precisaria estar dada para vocês. Desculpa, eu pensei no exercício e não olhei para esse detalhe de que o ângulo ali não estava desenhado, porque eu bati o olho e já identifiquei. Mas agora, sabendo que ali é um ângulo reto, será que dá para a gente pensar? Então, eu sei que é um triângulo retângulo. O que eu posso usar? Relação métrica ou trigonométrica? Tem algum ângulo? Não tem, então vou usar métrica. Quais relações métricas eu posso usar? O que ele me deu de informação? Ele me deu 6, que é o valor do H. O Hzinho a gente sabe que vale 6. Ele quer que a gente calcule quem é o M. Quem que é o M nessa figura? Ele é a projeção de um dos catetos. E só isso que eu sei. E sei que o raio vale 10, o diâmetro vale 20. Então, na verdade, tem mais uma informação, porque se o diâmetro vale 20, o diâmetro aqui está funcionando como a hipotenusa, porque é o maior lado aqui do triângulo. Então, eu sei que a hipotenusa vale 20. A hipotenusa nas nossas fórmulas lá era o A. A hipotenusa vale 20. E agora, José? A H, eu vou escrever todas aqui, ó, que a gente vai escrevendo e vai memorizando. O que será que dá para a gente calcular? Quais os elementos que a gente tem? Eu tenho uma altura e ele está me pedindo uma projeção. Em qual dessas relações envolve altura e projeção? H ao quadrado é igual a M. É a segunda, H quadrado é igual a MM. A altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções. Aqui coincidiu que esse M aqui, ó, ele no problema também chamou de M, mas ele podia ter chamado de qualquer letra. Eu preciso saber que esse M e esse N da fórmula são as projeções. Uma projeção, então assim, se eu for usar essa fórmula, o que eu posso substituir aqui, ó? O H quadrado é o 6 quadrado. Isso é uma projeção que é o M.
Quanto que mede a outra projeção nesse problema? Uma projeção é esse pedacinho aqui. A outra projeção é esse pedaço aqui, que é o resto da hipotenusa. Quanto que mede esse outro pedaço aqui? 20 menos M. 20 menos M. Muito bom. Porque a hipotenusa inteira é 20, um pedacinho dela é M, a outro pedaço é do total a descontar o M, 20 menos M. E aí você tem uma equação para resolver que você tem só a incógnita M, que é o que o problema quer. Mãos à obra resolver essa equação. 6 ao quadrado, 36. O M vai distribuir. Isso vai ficar 20M menos M quadrado. O que está aparecendo para a gente resolver? Uma equação de segundo grau. Vou passar o M quadrado para o primeiro membro. Vou passar o 20M para o primeiro membro, menos 20. E o 36 já está lá, ficou mais 36. Toda vez que vocês tiverem uma equação de segundo grau, precisa arrumar a equação. Arrumar de que jeito? Deixar o termo ao quadrado, o termo elevado ao grau 1 e o termo independente. Nessa ordem, igualado a zero. Porque quando vai estar igualado a zero, é quando você pode aplicar ou as fórmulas de Bhaskara para resolver, ou fazer por soma e produto, ou o que vocês preferirem na vida aí. Como é que vocês resolvem daqui para frente? Aí tira o delta. Aí faz Soma e produto vocês não aprenderam a fazer, não? Ah, aprendemos e não aprendemos, né? Mas nessa eu nem sei fazer, tá? Mó difícil, não sei. Não facinho, Cacá. Ó, fórmula, soma é menos B sobre A. Produto é C sobre A. Quem que é B e A aqui e C? Não tem nada a ver com Pitágoras, em ABC. Esse ABC não tem nada a ver. O A, o B e o C o A é quem multiplica o coeficiente ao quadrado, o B é quem multiplica o linear, que está elevado a 1, e o C é o termo independente. Então, quando eu falo menos o B dividido por A, é menos o valor do B, o B é esse, ó. Menos o menos 20 vai dar 20, dividido por A, que é 1. Soma 20. O produto é C sobre A. Quem é o C? O C é o 36, que é o termo independente, e o A está valendo 1, que é quem multiplica o M. 36 por 1 dá 36. A gente tem que pensar dois números, são as duas raízes, que quando eu multiplicar vai dar 36 e quando eu somar vai dar 20. Começa a pensar no produto. Pensa em dois números que você multiplica e dá 36. 2 e 18. 2 vezes 18 dá 36. E quando você soma o 2 com 18, não dá 20? Resolvido. As duas raízes você acabou de achar. Então, assim, eu acho um método muito prático, é muito rápido, mas vocês têm que treinar. É uma questão de treino. Se vocês desenvolverem, toda vez que aparecer uma de segundo grau, tentar se esforçar para fazer, vocês pegam o jeito. E quando pega o jeito, ele é muito prático, tá? Muito rápido. Tem horas em que às vezes não vai dar certo. E aí, se você começar a tentar procurar aqui as opções e não achar, aí larga e vai fazer delta. Mas eu diria que uns 90% dos problemas você resolve fazendo por soma produto. É muito mais rápido. Então, assim, eu sou fã, eu fico insistindo. Mas, enfim, se quiser fazer o delta, também dá mesmo jeito. Agora, nós temos que escolher qual vai ser a resposta, porque a gente achou duas opções. É como se eu achasse o M' e o M duas linhas, M1, M2, sei lá como é que vocês chamam, as duas raízes. Quando a gente resolveu, achamos duas opções para o M. Quem vai ser o meu M lá? Ele vai ser 2 ou ele vai ser 18? Bom, se a gente olhar para as alternativas, só pode ser o 2, né? Porque não tem nem alternativa para ser o 18. Vamos ser espertos para fazer teste. Fazer teste, lembra que a resposta está na questão. Não tem, mas e se fosse uma questão aberta? Como é que você ia justificar? É o 2 ou é o 18? É o 2, porque se o M fosse 18, o N teria que ser 2, e ali já está falando que o raio é 10. Quem que está falando? O Arthur. A surpresa da noite. É porque, gente, vocês já estão tudo falando grosso, aí mudou tudo a voz, a gente não reconhece. Eu lembro de vocês com vozinha fina. Mas perfeito, Tutu, é isso aí.
Aqui, ó, como o raio é 10 e o M, ele é menor que o raio, porque o raio é isso tudo, ó. O raio é daqui até aqui. O M não está dentro do raio, então é certeza que o M tem que ser menor que o raio. Se o raio já é 10, o M só pode ser menor que ele, o M só pode ser o 2. Nesse problema, o M não pode ser 18, porque o M é menor que o raio. Muito bom. Vamos lá, o que mais? Alguém quer escolher mais algum ou eu escolho? Vamos, deixa eu ver um de trigonométrica aqui. Não, bom. Mas o 4 é um que é bom de fazer. Se vocês tentaram fazer, quem tentou, teve dificuldade? O triângulo ABC é retângulo em ABC. O chapeuzinho Bento, ele está dizendo aqui, ó, está garantindo para a gente que aqui é ângulo reto. E os segmentos BD e o AC são perpendiculares. Perpendicular, ele está garantindo que aqui é 90 graus. Assim, é a medida do segmento DC, quanto mede esse pedaço. O que fazer? Primeira pergunta, quantos triângulos retângulos tem nessa figura? 3. 3. Tem o triângulo grandão ABC e tem os dois triângulos retângulos quando eu passei a altura. Dividir em duas partes são triângulos retângulos. Então, a gente pode pensar nesses 3 triângulos retângulos. Analise o que você tem. Do grandão, o que a gente tem? O ângulo reto, o ângulo de 60, um cateto. Dá para saber quanto é esse outro ângulo aqui, no vértice C? 30. Porque no triângulo grande, no triângulo ABC, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, é certeza que esse ângulo aqui, ó, tem que ser de 30 graus. Aí, olha agora para o triângulo BDC. O que você conhece dentro do triângulo BDC? E o triângulo BDC, ele é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo que eu conheço o ângulo de 30 e eu conheço a hipotenusa dele. Porque o 5 raiz de 3, dentro desse triângulo BDC, funciona como hipotenusa, porque ele está de frente para o ângulo reto. Se eu conheço a hipotenusa, conheço o ângulo de 30, e o que eu estou querendo calcular? Esse ladinho X. O que o lado X é do ângulo de 30? Cateto adjacente. Cateto adjacente. Se você quer calcular o cateto adjacente e você conhece a hipotenusa, você tem que usar a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente com hipotenusa. Quem é essa razão? Cosseno. O cosseno. Então, aqui a gente vai usar o cosseno daquele ângulo de 30. A medida disso tem que ser a razão entre o cateto adjacente, que é o x, e a hipotenusa, que é 5 raiz de 3. Ah, mas quanto vale o cosseno de 30? Ai, meu Deus, aí tem que ir lá na tabela. Talvez vocês ainda não tenham memorizado, tá? Mas no começo agora não tem problema. Vai lá na tabela, olha na tabela, vai olhando. De tanto usar, a gente uma hora chega e memoriza. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é x sobre 5 raiz de 3. E aí, multiplica cruzado. 2 vezes o x, 2x. Isso é igual a 3 vezes o 5, raiz de 3 vezes o 5 vezes raiz de 3. O raiz de 3 vezes o raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. 3 vezes 5, 15. Dividiu por 2. 15 sobre 2 é o valor do x. Por quê? Achei meu triângulo retângulo, vi quais os elementos eu tinha e vi o que eu queria calcular. Qual das 3 razões se relacionava com aquilo que eu queria calcular? A linha de raciocínio é essa sempre, tá? O que você tem, o que você quer calcular, qual a razão que se relaciona com aquilo. E saber a tabela. Tem musiquinha para tabela. Vocês aprenderam musiquinha da tabela? A gente estava com o Ricardo. Pensa na sua pergunta agora, sabendo que o Ricardo dá a nossa aula. Eu ia perguntar, do jeito carinhoso que o Cacá fala. O Gordão cantou musiquinha para vocês? Não, lógico que não. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2.
A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey. Deixa eu voltar lá na tabela, só para cantar a musiquinha para vocês. Então, ó. É assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Certo? A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Aí a gente monta a tabela assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí tem que dar tempo de escrever, né? A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Aí, a hora que você termina de cantar a musiquinha, a tabelinha tá montada. Gostou, Cacá? Aí foi brabo. Foi bravo? Aí eu decorei. É, então. Aí ajuda, né? Deixa eu limpar ela aqui, que você lambrecada. Então, tá bom. E aí tem que só lembrar, né, como é que você vai montar, quem você vai pôr aqui os senos, os ângulos, e aí canta a musiquinha. Você pode montar lá na coluna, né, 1, 2, 3, 3, 2, 1, se quiser montar na linha também. Também dá certo, tá? Precisa inverter ali, tá tudo certo. E aí, devagarzinho, vocês vão memorizando, de tanto fazer. Tô olhando para minha hora. Dá para fazer mais um? Ah, eu vou jantar a hora que você for, então por mim dá. E o resto da turma, que tamanho que tá a lombriga aí, turma? Acho que dá para fazer mais um. É, dá Então, pra fazer. Então vamos mais um. Ó, vamos lá no 11. Vou pegar um bem diferente. Eu pulei o 11, não é possível que eu pulei o 11. Eu pulei o 11, quero chorar. Não creio. Isso aí, ó, é o Cosmos. Falando pra você não fazer O quê? mais. O Cosmos. Cosmos, não, pode um trem desse. Eu montei, mas é que eu montei a lista correndo hoje. O que eu faço aqui agora, hein? Faz o 12. Oi? Faz o 12, sei lá. É que eu queria o raciocínio dele. Deixa pra próxima. Vamos fazer o 12, mas o 12 vai ser tranquilo. Perto do... Não, eu falei 12 só a fim de exemplo. Você escolhe um outro. Ó, o 13 tá aqui, vamos no 13. O 13 parece o 12, o 11, mas eu queria fazer o 11. Mas tá bom, no próximo aula a gente pode fazer o 11. Vamos olhar para o 13, então. O 13 está aqui. Um ponto do chão situado a 150 metros de distância de um edifício, vê-se o topo de um prédio sobre um ângulo de 60 graus. Isso aqui é graus, tá, gente? Que nós digitava em errado. Então, a pessoa está aqui, ó, no chão, não está considerando a altura da pessoa, tem hora que o problema considera, tem hora que não considera. Então, não fica brigando com isso, não. O problema não falou quanto a pessoa mede, não põe a altura da pessoa. Ela enxerga o topo do edifício com um ângulo de 60 graus e ela está a 150 metros de distância do pé do edifício, do chão aqui, essa distância da pessoa. Como mostra a figura. Se for adotado raiz de 3 igual a 1,7, o ponto do chão a partir do qual se vê o topo sob um ângulo de 45 graus, ficará a uma distância do edifício igual a quanto? Entenderam a pergunta? É tipo trocar o 60 por 45. Então, mas não é só trocar, porque nesse ponto que a pessoa tá, ela enxerga lá o topo com ângulo de 60. Para mudar esse ângulo, a pessoa tem que mudar de lugar. Ó, imagina o que acontece se a pessoa se aproximar do prédio. Se ela vier para cá, ela vai enxergar lá com outro ângulo aqui, concorda? Esse ângulo é diferente desse. Esse ângulo está maior ou está menor? Maior. Maior, né? Abriu mais. Cada vez que você se aproxima mais, o seu ângulo aqui de visão está mais inclinado, vai aumentando o seu ângulo de visão. Ele quer que enxergue com um ângulo de 45. Então, você tem que se aproximar ou você tem que se afastar?
Afastar. Se eu quero diminuir esse ângulo, eu tenho que ir para trás. Imagina, eu vou exagerar, hein? Vou lá para trásão. Quando você está lá atrás, enxergando o topo do ângulo, você está enxergando aqui com um ângulo, ó, que está bem menor que esse. A abertura do ângulo vai diminuindo quando você vai afastando. Então, a pergunta é essa. Aonde que você tem que estar? A partir de que ponto você vai enxergar com um ângulo de 45? Sei lá, vou botar aqui. Vamos supor que aqui é o ângulo de 45, e aí eu quero saber que distância que é essa que você vai estar lá do prédio para estar enxergando aquilo lá com 45. Alguém tem alguma ideia? Eu descobri a altura do prédio primeiro, fazendo a tangente do ângulo de 60 graus. Perfeito, foi a Laís que falou? Foi, né? Isso. Isso, Laís, perfeito. Porque, ó, no primeiro triângulo retângulo que a gente tem, nós já temos o cateto adjacente, que é o 150, adjacente ao 60, e a altura, que é essa medida aqui, é a mesma coisa que isso, a altura do prédio. É o cateto oposto. Quem relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Então, se eu aplicar a tangente de 60, ali seria cateto oposto H pelo cateto adjacente 150. Quanto vale a tangente de 60? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3. Isso H sobre 150, passa multiplicando, o H é 150 vezes raiz de 3. Como ele está sugerindo que a raiz de 3 é para usar 1,7, você pode já substituir e achar esse valor. Aí, multiplicando por 1,7, dá 255. Essa é a altura do prédio. Agora, a pergunta é, se eu tiver que me afastar até formar o ângulo de 45, que distância que eu vou estar lá do prédio para estar enxergando isso aqui com aquele ângulo de 45? De novo, a gente não tem outro triângulo retângulo agora, só que agora um triângulo grandão? Você tem o ângulo de 45, agora você conhece o cateto oposto, porque agora aquela altura é a mesma, não mudou, o prédio está lá fixo, bonitinho. E o que mudou é o cateto adjacente, porque você se afastou, você aumentou aquele cateto, mas você não sabe quanto. Então, de novo, está relacionando o cateto oposto àquele ângulo com o cateto adjacente. Quem relaciona isso, de novo, é a tangente. A tangente 45 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos chamar de x ali, a medida aqui. Só que quanto vale a tangente de 45? Vale 1. Por que a tangente de 45 vale 1? Porque toda vez que tiver um ângulo de 45, o meu triângulo é retângulo isósceles, falei no comecinho da aula. Toda vez que se o triângulo retângulo isósceles é porque os dois catetos são iguais. Essa divisão só vai dar 1 se os catetos forem iguais. Então, se o cateto oposto é 255, quem tem que ser o adjacente? 255. E aqui, se você resolver, você vai achar a mesma coisa. Se você lembrar dessa propriedade, que toda vez que é o ângulo de 45 é triângulo, retângulo, isósceles, você vai ter dois lados iguais, os dois catetos são sempre iguais. Você sabe um, você sabe o outro, acabou o problema. Beleza? O que eu queria fazer, o 11, ele é tipo esse, porque ele vai envolver, você tem que aplicar 2 vezes o conceito da tangente. Ou não, dá para dar uma sacada lá mais inteligente, por isso que eu queria ver ele. Mas deixa vocês pensarem, não vou tomar mais o tempo, não. Pensem nos outros exercícios da lista, tá? Todos têm muita coisa para fazer. Quando a gente for ter aula daqui 2 semanas, semana que vem vocês vão ter com a Cintia, daqui 2 semanas vocês têm comigo de novo. A gente pode pegar o comecinho da aula para ver se tem alguma dúvida daqui, tá? Porque até lá vocês às vezes vão estar em outra matéria já, a gente vê de outra matéria, talvez vocês já estejam em circunferência. Mas a gente pode usar para tirar dúvida do que não der conta aqui. Tá? Mas tenta todo mundo fazer, não precisa ter vergonha. Patrícia, eu não consegui lá o exercício 2, você falou que todo mundo ia conseguir, eu não consegui, não tem problema. Eu estou aqui para ajudar e para explicar. Falou, turma? Agora que eu tô vendo, a Clarinha estava aí, quem entrou depois, que eu não tinha visto.